Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, eu não poderia deixar de desejar que a paz de Jesus esteja com você. Que alegria poder estar com você nessa quinta-feira, hoje dia 27 de julho, poder levar até você a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Para mim é uma alegria muito grande. Então agradeço você que todos os dias acolhe a palavra de Deus, você que ouve a mensagem da palavra de Deus, a pregação, que é tão importante como nós estamos vendo essa semana, né? Víamos ontem, dia de São Joaquim e Santa Ana, felizes aqueles que ouvem a palavra, felizes aqueles que veem também, que conseguem enxergar os grandes sinais de Deus em sua vida. Então, dia abençoado para você. Vamos para a palavra de Deus? Quinta-feira. O Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, os fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que vos falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e se curem. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo: muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E, meus amados, a palavra de Deus dessa quinta-feira nos ajuda mais uma vez a compreender, entender que nós precisamos ouvir bem a palavra de Deus, nós precisamos acolher bem a palavra de Deus na nossa vida. E é sempre bom acolher a palavra de Deus. E é interessante que algumas pessoas têm dito, Padre Marcos, tenho tomado gosto pela palavra de Deus, quando tenho acompanhado, tenho visto os seus vídeos ali pela manhã, eu sempre procuro fazer isso antes de todas as coisas, de começar o trabalho, inclusive, para poder tirar essa mensagem, para ver de fato o que Deus tem para colocar, para Deus tem a me dizer, melhor dizendo, naquele dia. Então, isso eu já vou dizendo, obrigado você que tem conseguido compreender isso. Então, há aqui no Evangelho uma contraposição entre os discípulos e as multidões que ouviam Jesus pregando o reino dos céus. Aos discípulos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Se nós retomarmos o último domingo, nós voltarmos lá no último domingo, nós vamos ver 3 parábolas contadas por Jesus. E os discípulos não compreenderam algumas daquelas parábolas. Jesus, inclusive, teve que explicar, de falar para eles a respeito daquelas parábolas. Então, assim, mas aos discípulos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Depois das bem-aventuranças, proclamada ali no Sermão da Montanha. E esta, então, aqui, nesse evangelho de hoje, é a terceira vez em que Jesus proclama uma bem-aventurança. Porque os discípulos, bem-aventurados sois vós, diz a palavra de Deus, porque vocês souberam acolher, souberam ouvir. É dom de Deus. Eu poderia dizer isso, é um dom de Deus, reservado aos que creem, esse conhecimento do reino dos céus. Podem ver, podem ouvir no sentido de entender em profundidade o mistério da revelação de Jesus. Então é um dom de Deus, é uma graça de Deus poder compreender. O contrário acontece com a multidão. Jesus, então, utiliza-se de uma profecia de Isaías, apresentada aqui mesmo no Evangelho, em que se expressa o motivo pela qual as multidões não entendem a pregação, não compreendem a pregação de Isaías, nem a pregação de Jesus. E qual é esse motivo? Diz a palavra: o coração
Olha só, o coração deste povo se tornou insensível. Então, é o problema do coração. A insensibilidade do coração é que não permite que nós entendamos a palavra de Deus. Vamos mais, né? O coração se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. Então aqui está, de maneira clara, onde mostra que um coração endurecido, insensível, não será capaz de receber e de entender o dom do mistério do reino. Muito menos entrar e participar do reino dos céus, que é próprio Jesus. Então se torna impossível. Bom, peçamos a Deus que nos faça abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, acho que primeiro os ouvidos, abrir os nossos ouvidos para acolher a palavra de Deus, para que essa palavra chegue até o nosso coração e que possamos proclamar também com a nossa boca, porque não é só o fato de ouvir a palavra, nós também devemos anunciar. Está dado o recado do Evangelho dessa quinta-feira e obrigado, muito obrigado você que acompanhou essa palavra. Que Deus te abençoe profundamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.